Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 3 de novembro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Presidente Lula vai participar de eventos às vésperas da Conferência Climática e governo tenta evitar vexame por conta dos altos preços das hospedagens. Supremo Tribunal Federal marca início do julgamento de Eduardo Bolsonaro. Defensoria diz que Paulo Gonet não apresentou provas concretas. Trump ameaça tirar Maduro do poder e diz que os dias de ditador estão contados. Rússia avança no território ucraniano enquanto Zelensky recebe novos equipamentos de guerra. Jovem presa injustamente morre de câncer após ser absolvida. E veja também a disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Começou hoje no Rio de Janeiro o Fórum de Líderes Locais da Conferência Climática da ONU. A cidade se coloca como referência em sustentabilidade urbana e também no combate à poluição. Mais de 300 especialistas internacionais em meio ambiente estarão juntos entre hoje e quarta-feira para discutir a Agência Climática Global. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, disse que o encontro é bom por conta das integrações de pautas. Segundo ela, as ações sociais são próximas e o grupo está construindo políticas com a sociedade. Entre os eventos está o Breathe Cities, que é um programa global que reúne grandes metrópoles comprometidas em reduzir a poluição do ar em 30% até 2030. Já o prefeito do Rio, Eduardo Paz, comentou que este evento tem grande expectativa para a COP30, que acontece em Belém na próxima semana. O presidente Lula participou da inauguração de obras de modernização do aeroporto de Belém e do terminal portuário de Outeiro. O presidente afirmou que o evento fará o mundo olhar diferente para a Amazônia. Segundo ele, o Brasil está obrigando o mundo a olhar para a Amazônia e todos precisam garantir o trabalho e saúde das pessoas que tomam conta da floresta. Nesta semana, o petista vai participar de agendas vinculadas à Conferência Climática. Na quinta e na sexta, ele participa da Cúpula do Clima, o principal evento antes da COP30. E ao mesmo tempo em que se ajeita para receber a COP30, a cidade de Belém pode ser surpreendida. Menos de 60 líderes mundiais confirmaram presença. Menos de 60 líderes mundiais confirmaram presença até o momento na reunião de cúpula que antecede a Conferência Climática COP30 na semana que vem. Representantes de 143 países, incluindo 57 chefes de Estado e de governo, confirmaram até o momento presença na cúpula de líderes, informou o negociador-chefe do Brasil, Maurício Lírio. Líderes de Alemanha, França, Reino Unido, Países Baixos, Noruega, Colômbia, Chile, Cabo Verde e Libéria estão entre os 57 confirmados. A China anunciou que seu vice-primeiro-ministro vai substituir o presidente Xi Jinping. Os líderes de México e Romênia também não participarão. O presidente da Áustria anunciou em agosto que não viajaria a Belém devido ao alto custo. Já os Estados Unidos não planejam enviar representantes após a retirada de Donald Trump do Acordo de Paris. A Argentina, liderada por Javier Milei, outro cético em relação às mudanças climáticas, não confirmou presença até o momento. Em 2024, 75 líderes viajaram para a COP no Azerbaijão, um número menor que o da edição anterior, em Dubai. Segundo o Brasil, 170 delegações estão credenciadas para as negociações durante a COP30, de um total de 197 signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima. O presidente Lula insistiu na realização da COP30 na Amazônia, maior floresta tropical do mundo, chave na luta contra o aquecimento global e, ao mesmo tempo, vítima desse fenômeno. Mas a infraestrutura hoteleira limitada de Belém aumentou o desafio logístico de receber cerca de 50 mil pessoas para o evento. Os preços elevados de hospedagem dificultaram a organização da COP e geraram incertezas sobre o nível de participação das delegações. A conferência também vai ocorrer em meio a tensões geopolíticas e econômicas que roubaram o protagonismo das preocupações climáticas. E os Estados Unidos não vão enviar representantes para a Conferência Climática. Os Estados Unidos não pretendem enviar nenhum representante de alto nível à COP30, a cúpula climática que começa em 10 de novembro em Belém, capital do Pará.
A informação foi repassada neste sábado por um funcionário da Casa Branca, sob condição de anonimato. A fonte sublinhou que o presidente Donald Trump está dialogando diretamente com líderes de todo o mundo sobre questões energéticas, como evidenciado pelos acordos históricos de comércio e paz, que têm um foco significativo em alianças energéticas. Convidado para a cúpula de líderes que vai anteceder a Conferência Anual da ONU sobre o Clima na cidade amazônica, o republicano não planeja participar do encontro. Desde que assumiu seu novo mandato em janeiro, o bilionário retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o Clima pela segunda vez e se concentra em impulsionar a indústria de combustíveis fósseis, o que inclui, por exemplo, ameaçar com represálias os países que aceitarem um sistema de precificação de carbono proposto pela Organização Marítima Internacional da ONU. Ativistas climáticos temem que o governo americano tente se retirar da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que fundamenta o Acordo de Paris, mas não está claro se o governo tem autoridade legal para revogar um tratado ratificado pelo Senado. O Brasil anunciou na sexta-feira que menos de 60 dirigentes mundiais confirmaram presença na cúpula dos líderes, marcada para os dias 6 e 7 de novembro. Os líderes de França, Alemanha, Reino Unido, Holanda, Noruega, Colômbia, Chile, Cabo Verde e Libéria foram confirmados por seus respectivos governos à AFP. A primeira turma do STF marcou o início do julgamento da denúncia contra Eduardo Bolsonaro para o próximo dia 21. A Procuradoria-Geral da República acusa o parlamentar e o jornalista Paulo Figueiredo de atuarem para constranger o Poder Judiciário e obstruir as investigações do golpe de Estado. O julgamento de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo vai acontecer em plenário virtual. Isso porque a agenda da turma está lotada até o final do ano. E se fosse presencial, só aconteceria em 2026. A PGR afirma que os dois atuaram para atrapalhar as investigações sobre a tentativa de golpe e também para constranger o Poder Judiciário do Brasil. Na semana passada, a Defensoria Pública da União enviou ao Supremo a defesa de Eduardo Bolsonaro. Ele optou por não constituir advogado próprio e o órgão pediu a rejeição da acusação. A Defensoria afirma que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, não comprova que o denunciado tem efetivo poder de decisão sobre os atos soberanos dos Estados Unidos. Israel ameaçou voltar a atacar o Hezbollah se o Líbano não desarmar o grupo terrorista. Centenas de pessoas se reuniram em Nabateé, no sul do Líbano, para se despedir de 5 membros do Hezbollah mortos em recentes ataques israelenses. 4 pessoas que Israel disse ser membros da elite Força Radwan do movimento islamista libanês foram mortas em um ataque aéreo israelense em Kfar Huma no sábado. No mesmo distrito, um dia antes, Israel relatou ter matado um oficial de manutenção do Hezbollah, que trabalhava para restabelecer os locais voltados para a infraestrutura do grupo. Em Jerusalém, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o movimento tenta se rearmar e se reerguer, pediu ao governo libanês que cumpra seus compromissos de desarmar o Hezbollah e defendeu as ações tomadas. Mas está claro que exercemos nosso direito à legítima defesa nos termos do cessar-fogo. Não permitiremos que o Líbano se torne uma frente renovada contra nós e agiremos conforme necessário. Apesar do acordo de cessar-fogo de novembro de 2024 com o Hezbollah, Israel continua atacando regularmente os redutos do grupo no Líbano. O entendimento foi alcançado depois de meses de confrontos, iniciados em outubro de 2023, após a deflagração da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza. Ao final de 2 meses de guerra aberta entre Hezbollah e Israel, o grupo libanês ficou severamente enfraquecido e chegou a perder seu líder histórico, Hassan Nasrallah, morto em um ataque aéreo em Beirute em setembro de 2024. Os Estados Unidos têm pressionado autoridades libanesas para desarmar o grupo, um plano ao qual o movimento islamista e seus aliados se opõem, citando, entre outros motivos, a presença israelense contínua no sul do território. Israel anunciou hoje que identificou os restos mortais de 3 reféns. Todos eles eram militares. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou nesta segunda-feira que os restos mortais de 3 reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 e levados para Gaza foram identificados. 3 caixões foram entregues na véspera pelo movimento islamista Cruz Vermelha, que os encaminhou para o exército israelense. Os restos mortais são do capitão americano-israelense Omer Neutra, de 21 anos, que morreu ao ser sequestrado, do cabo Oz Daniel, de 19 anos, e do coronel Asaf Hamami, de 40 anos, o oficial de maior patente assassinado pelo Hamas. Com isso, chegou a 20 o número de cadáveres devolvidos por Israel,
dos 28 reféns falecidos que permaneciam em Gaza e que deveriam ser devolvidos no início da trégua em outubro. De acordo com o braço armado do Hamas, as brigadas Ezedin e Al-Qassam, os corpos dos 3 soldados israelenses capturados foram encontrados no domingo no caminho de um dos túneis do sul da faixa de Gaza. Na primeira fase do acordo de trégua, o Hamas libertou em 13 de outubro os últimos 20 reféns vivos, sequestrados durante o ataque contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra no território. Naquele dia, o grupo deveria entregar os corpos dos 28 reféns falecidos, mas depois anunciou que a entrega aconteceria à medida que os restos mortais fossem encontrados em áreas sob escombros. Israel acusa o Hamas de atrasar o processo, enquanto o movimento islamista afirma que localizar os cadáveres tem sido uma tarefa complexa e difícil em um território devastado, reduzido a ruínas depois de mais de 2 anos de guerra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela estão contados. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu na última semana entrevista ao canal CBS. Na conversa exibida no domingo, o republicano afirmou que acredita que os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela estão contados. Mas o magnata aproveitou a ocasião para minimizar os temores de uma guerra iminente contra o país da América do Sul. Trump fez as declarações no momento em que os Estados Unidos enviam militares e navios ao Caribe, onde executaram vários ataques contra supostas embarcações que atuam no tráfico de drogas, ações que provocaram dezenas de mortes. Ao ser questionado no programa 60 Minutes se Washington entraria em guerra contra Caracas, o presidente respondeu: "Duvido, não acredito." Contudo, ao ser perguntado se os dias de Maduro como presidente estavam contados, Trump disparou: "Eu diria que sim, acho que sim, sim." Maduro, acusado de narcotráfico nos Estados Unidos, afirma que Washington usa o tráfico de drogas como pretexto para impor uma mudança de regime em Caracas e tomar o controle do petróleo venezuelano. Mais de 15 ataques americanos contra embarcações no Caribe e no Pacífico mataram pelo menos 65 pessoas nas últimas semanas, sendo o mais recente no último sábado. Especialistas afirmam que os ataques que começaram no início de setembro constituem execuções extrajudiciais, mesmo quando têm traficantes conhecidos como alvos. Trump também revelou ao mundo que a Rússia e a China conduziram testes nucleares secretamente. O governo chinês negou as acusações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou Rússia e China de realizarem secretamente testes com armas nucleares e prometeu fazer o mesmo. Em entrevista ao programa 60 Minutes, o republicano admitiu que não se sabe com certeza onde esses testes estariam sendo feitos, mas garantiu que ocorrem em grandes profundidades subterrâneas. Trump ainda incluiu Coreia do Norte e Paquistão na lista de países que supostamente testam seus arsenais. Rússia está realizando testes e a China também, mas não falam sobre isso. Vocês sabem, somos uma sociedade aberta, somos diferentes. Temos que falar disso, porque senão vocês vão publicar. Eles não têm jornalistas que escrevam sobre isso. Nós temos. O governo chinês negou as acusações nesta segunda-feira. A China sempre seguiu o caminho do desenvolvimento pacífico, mantém a política de não ser a primeira a usar armas nucleares, defende uma estratégia nuclear de autodefesa e cumpre seu compromisso de suspender os testes nucleares. Trump havia anunciado a retomada dos testes na quinta-feira em uma publicação nas redes sociais minutos antes de se reunir com o presidente chinês Xi Jinping na Coreia do Sul. Antes disso, a Rússia havia informado ter testado um novo míssil de cruzeiro com propulsão nuclear e um drone submarino com capacidade de propulsão nuclear. O secretário de Energia de Trump, Chris Wright, minimizou a possibilidade de os Estados Unidos planejarem uma explosão nuclear, dizendo se tratar, na verdade, de testes de sistemas. Nenhum país, além da Coreia do Norte, realizou uma detonação nuclear nas últimas décadas. O mês de outubro na Ucrânia foi de muita violência e distância de um possível cessar-fogo. O exército de Vladimir Putin avançou no leste do país e bombardeou as principais instalações energéticas da Ucrânia. O exército russo conseguiu avanços constantes na Ucrânia em outubro, concentrando seus ataques na parte oriental de Donetsk. Uma análise feita a partir de dados do Instituto para o Estudo da Guerra, com sede nos Estados Unidos, indica que a região sofreu os combates mais intensos dos quase 4 anos de guerra e a Ucrânia agora se esforça para manter o controle da importante cidade de Pokrovsk.
As informações do Instituto apontam que Moscou tomou 461 km² da Ucrânia durante o último mês, um ritmo que coincide com o avanço médio mensal deste ano, mais abaixo do aumento registrado em julho, quando a Rússia tomou 634 km². A Rússia agora controla 81% da região de Donetsk, que afirma ter anexado e pela qual luta pelo controle. Moscou exigiu que a Ucrânia retire suas tropas da área, assim como das regiões de Luhansk, Kherson e Zaporizhia, como condição prévia para manter as negociações de paz, o que Kiev classificou como inaceitável. No total, a Rússia controla, ou diz controlar, 19,2% da Ucrânia, incluindo a península da Crimeia, que anexou em 2014, e partes de Donetsk e Luhansk, tomadas por separatistas apoiados por Moscou antes do início da invasão russa em grande escala em fevereiro de 2022. No auge de sua invasão, em março de 2022, a Rússia controlava 27,7% da Ucrânia. Posteriormente, Kiev expulsou as tropas russas de amplas áreas do leste e do sul do país. Em outubro, segundo uma análise com base em dados ucranianos, Moscou também lançou mais mísseis contra a Ucrânia do que em qualquer outro mês desde pelo menos o início de 2023, durante ataques noturnos direcionados especificamente à rede elétrica. Ao todo, foram 270 mísseis contra o país no último mês, 46% a mais do que em setembro, um recorde desde que a Força Aérea Ucraniana começou a publicar relatórios diários no início de 2023. A Rússia mira a rede elétrica ucraniana pelo quarto inverno consecutivo, o que Kiev denuncia como parte de uma estratégia destinada a enfraquecer a população civil ucraniana. Enquanto as joias da coroa francesa seguem desaparecidas, o caso do roubo no Louvre avança na justiça. Uma mulher de 38 anos acusada de participação no crime foi presa preventivamente. Outras 3 pessoas foram liberadas. 2 das 5 pessoas detidas esta semana pelo roubo no Museu do Louvre foram indiciadas neste sábado, e uma delas foi presa, enquanto outras 3 foram liberadas. A informação foi confirmada por fontes próximas à investigação. Inicialmente, as autoridades francesas anunciaram a detenção de 2 suspeitos, indiciados e presos na quarta-feira. De acordo com a promotoria, a dupla formada por um argelino de 34 anos, que teve DNA encontrado em uma das motocicletas usadas na fuga, e um taxista sem licença, foi acusada de roubo e conspiração criminosa e admitiu parcialmente as acusações. Também nesta semana, o Ministério Público anunciou a detenção de outros 5 indivíduos, inclusive um suposto assaltante, mas um deles já foi liberado sem acusações na sexta-feira. 2 pessoas foram libertadas neste sábado, enquanto outras 2 foram indiciadas. Entre elas, uma mulher de 38 anos, moradora de um subúrbio parisiense, acusada de cumplicidade em roubo em quadrilha organizada e associação criminosa com fins delituosos. Após se apresentar a um juiz, ela foi presa preventivamente, mas seus advogados pretendem contestar, já que ela nega veementemente as acusações que lhe são imputadas. Há 2 semanas, um grupo de 4 homens invadiu o museu mais visitado do mundo em plena luz do dia e, em questão de minutos, furtou joias da coroa francesa com um valor estimado em 102 milhões de dólares, quase 550 milhões de reais. Os ladrões acessaram o Louvre usando um guindaste instalado na via pública. Eles usaram uma serra de disco para abrir as vitrines que continham as joias e fugiram em 2 motocicletas pilotadas por cúmplices. Por enquanto, as peças levadas, que incluem uma diadema de pérolas que pertenceu à Imperatriz Eugênia e um conjunto de colar e brincos de safiras da Rainha Maria Amélia, seguem desaparecidas. Um prefeito foi morto a tiros durante um evento público no estado de Michoacán, no oeste do México. De acordo com as autoridades, a região sofre com a violência ligada ao crime organizado. Um prefeito foi morto a tiros no estado de Michoacán, no oeste do México. De acordo com as autoridades, a região está dominada pela violência ligada ao crime organizado. Carlos Manzo, prefeito da cidade de Uruapán, foi assassinado no sábado durante um evento do Dia dos Mortos, tradicional festividade mexicana. A cidade é o epicentro da exportação de abacate para os Estados Unidos. Era um homem simples, com princípios e valores familiares, que é o que falta na sociedade. Formávamos uma boa equipe de trabalho e estávamos iniciando todo o desejo de mudança para o país. Manzo estava no cargo desde setembro de 2024. Ele costumava patrulhar as ruas do município com colete à prova de bala e denunciava a situação de violência ligada ao crime organizado no local.
Em setembro deste ano, o prefeito morto pediu apoio do governo federal à cidade. Nenhuma linha de investigação está descartada para esclarecer o ato covarde que tirou a vida do prefeito. Quero ressaltar que Carlos Manzo contava com proteção designada e em maio deste ano houve um reforço adicional. A presidente Cláudia Sheinbaum condenou o assassinato em postagem no X e convocou uma reunião com seu gabinete de segurança. Em Michoacán operam gangues de narcotraficantes, como os cartéis Jalisco Nueva Generación e La Nueva Família Michoacana, designadas como organizações terroristas estrangeiras em fevereiro deste ano pelo presidente americano Donald Trump. Uma explosão em um supermercado no norte do México deixou ao menos 23 mortos e mais de 10 feridos. As autoridades tratam o caso como acidental, mas abriram uma investigação para apurar as causas da tragédia. O México amanheceu em luto. Pelo menos 23 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas após uma explosão em um supermercado na cidade de Hermosillo, no norte do país. A promotoria do estado de Sonora informou que o evento foi acidental e que investiga se a causa foi um transformador, equipamento que regula a voltagem elétrica, localizado dentro do estabelecimento comercial. O Procurador-Geral de Justiça Estadual, Gustavo Salas, detalhou que a maioria das vítimas, incluindo algumas crianças, morreu por inalação de gases tóxicos. Ele acrescentou que até o momento não há nenhum indício de que o incêndio tenha sido de natureza intencional. O governador de Sonora, Alfonso Durazo, ordenou a abertura de uma investigação completa e transparente para esclarecer as causas do incidente e determinar as responsabilidades. A presidente Cláudia Sheinbaum publicou na rede social X suas condolências às famílias e aos entes queridos das pessoas falecidas. A Secretaria de Segurança Pública local descartou que o ocorrido tenha sido um ataque ou um ato violento direcionado contra civis. As autoridades pediram que a população evitasse a área e cancelaram as celebrações de Dia dos Mortos na cidade. Pelo menos 20 pessoas morreram em um terremoto de 6,3 graus de magnitude no norte do Afeganistão. A tragédia dos tremores de terra voltou a sacudir o Afeganistão. Pelo menos 20 pessoas morreram em um terremoto de 6,3 graus de magnitude que atingiu o norte do país nesta segunda-feira. O sismo ocorreu por volta de 1h da manhã local, com epicentro em Qom, na província de Samangan. De acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos, o fenômeno teve uma profundidade de 28 quilômetros. O Afeganistão tem um histórico trágico com terremotos. Um sismo de 6 graus de magnitude atingiu as províncias de Kunar, Lagman e Nangarhar, no leste do país, uma tragédia que provocou mais de 2.200 mortes. Foi o tremor mais letal da história recente do Afeganistão. O país é abalado com frequência por terremotos, em particular na cordilheira de Hindu Kush, que fica próxima da união das placas tectônicas eurasiática e indiana. Cientistas do British Geological Survey dizem que desde 1900, o nordeste do Afeganistão registrou 12 terremotos com magnitudes superiores a 7. Dezenas de milhares de sudaneses fugiram da cidade de El Fasher após o aumento do assassinato contra cristãos. A ONU afirma que quase 12 milhões de pessoas foram deslocadas por conta da violência. Sudaneses no campo de Tawila relatam a fuga da cidade de Al Fasher após sua queda na mão das forças de apoio rápido, que responde pela sigla FAR. De acordo com as Nações Unidas, dezenas de milhares de civis fugiram dos combates em uma ampla região ao leste de Darfur. Eu estava dormindo e acordei com o som de tiros intensos de madrugada, por volta das 3 ou 4 da manhã. Nunca tinha ouvido tiros tão forte antes. Havia muitos tiros. Enquanto eu fugia de Al Fasher, não vi nenhum corpo, mas ouvi tiros vindos de todas as direções. Desde abril de 2023, o Sudão é cenário de uma guerra pelo poder entre o general Abdel Fattah al-Burhan, comandante do exército oficial e líder de fato do país após o golpe de Estado de 2023,
2021, e o general Mohamed Daglo, à frente do grupo paramilitar FAR. Enquanto fugimos, encontramos as forças de apoio rápido na rua. Eles pediram meu dinheiro, meu celular e perguntaram se eu tinha uma faca. Levaram tudo. Nas últimas semanas, a região de Kordofan do Norte, a centenas de quilômetros ao leste de Darfur, virou um novo campo de batalha entre o exército e os guerrilheiros. De acordo com o comunicado da ONU, mais de 36.800 pessoas fugiram de 5 localidades do estado devido à violência. As Nações Unidas afirmam que a guerra no Sudão, que deixou dezenas de milhares de mortos e obrigou quase 12 milhões de pessoas a abandonarem suas casas, provocou a pior crise humanitária no mundo. E no próximo bloco, jovem presa injustamente morre de câncer após ser absolvida. E uma menina morta com um tiro na cabeça após reagir a um assalto em São Paulo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se reuniu hoje com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e também com representantes das forças de segurança do Rio. Ontem, o ministro pediu que o governo do Rio preserve todos os elementos materiais relacionados à operação da semana passada. A reunião entre as autoridades brasileiras durou cerca de 2 horas e serviu para discutir os detalhes da mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, que terminou com mais de 120 mortos. Ontem, o ministro determinou a preservação de todos os elementos materiais relacionados à operação nas comunidades, como perícias e respectivas cadeias de custódia. O pedido visa garantir a autenticidade e a validade das provas. O ministro é relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental, um processo que fixou as condições para as operações policiais em favelas do Rio de Janeiro. Ele atendeu um pedido da Defensoria Pública da União sobre esses materiais. Na manhã de hoje, o governo do Rio de Janeiro divulgou o perfil de 115 suspeitos mortos durante a operação da última terça. 97 nomes do total possuem alguma passagem criminal, mas o governo assume ainda que na lista há 10 mortos que não possuem nenhum histórico. O governo afirma que esses 10 têm ligação com o Comando Vermelho, comprovada por meio de fotos em redes sociais. O secretário da Polícia Civil, o delegado Felipe Cury, declarou que a investigação prossegue e que todos os resultados estão sendo documentados para garantir a transparência e a legalidade da operação. E o Rio de Janeiro ainda se recupera da operação da última terça-feira, que deixou mais de 100 mortos. Ao mesmo tempo, a polícia afirma que apreendeu mais de 12 milhões de reais em armas. Algumas delas vieram da Rússia, da Bélgica e do Peru. A operação policial mais letal da história do Brasil apreendeu armas com valor estimado em 12,8 milhões de reais. Em um comunicado emitido neste sábado, o governo do estado afirmou que se trata de uma das maiores apreensões de armas de guerra já registradas em um único dia, com 120 armas, incluindo 93 fuzis, além de munições, explosivos, drogas e equipamento militar. Segundo as autoridades, parte do armamento provém de outros países, como Venezuela, Argentina, Peru, Bélgica, Rússia e Alemanha, e inclui modelos usados em zonas de conflito, como a K-47 e FAL. Alguns fuzis apreendidos são de forças armadas de vários países. De acordo com o secretário estadual de Polícia Civil, Felipe Cury, citado na nota, o trabalho agora vai se concentrar em investigar as rotas usadas pelo crime organizado para trazer as armas para o Rio de Janeiro. A chamada Operação Contenção aconteceu na última terça-feira nos complexos do Alemão e da Penha, contra o Comando Vermelho, uma das principais facções criminosas do país, com um saldo de pelo menos 117 supostos criminosos e 4 policiais mortos. A mega operação gerou críticas de moradores das favelas cariocas e organismos de defesa de direitos humanos por sua linha dura. No entanto, pesquisas publicadas nos últimos dias mostram que a maioria dos entrevistados aprova a operação, classificada pelo governador Cláudio Castro como um sucesso contra o narcoterrorismo. Uma jovem que ficou presa injustamente por 6 anos morreu 2 meses após ser absolvida pelo júri. Damares Vitória tinha câncer no colo do útero e não resistiu ao tratamento.
Damares Vitória foi presa em agosto de 2019 por suspeita de envolvimento no homicídio de Daniel Gomes, em Salto de Jacuí. Na época, a promotoria alegou que Damares ajustou o assassinato juntamente com os denunciados. Segundo o Ministério Público, outras 2 pessoas também participaram da morte. Um deles foi condenado pela morte e o outro foi absolvido das acusações. A defesa de Damares afirmou que ela apenas contou a Henrique Cauê, autor do crime, que teria sido estuprada por Daniel. Em retaliação, Henrique teria assassinado Daniel Gomes e ateado fogo no corpo. Durante a prisão preventiva, Damares apresentou problemas de saúde, como sangramento vaginal e dor na região do ventre. Após ter pedidos de revogação da prisão negados, Damares transitou por outras penitenciárias, mas somente em março deste ano que a prisão foi convertida em domiciliar. E isso só aconteceu por conta do diagnóstico de câncer. O julgamento da mulher foi marcado para agosto e o Conselho de Sentença absolveu a jovem de todas as acusações por negativa de autoria baseada na falta de provas. A Polícia Civil de São Paulo tenta prender 2 criminosos que participaram da morte de Beatriz Munhoz durante um assalto na zona leste de São Paulo. Ela estava ao lado do pai e do namorado quando foi baleada na cabeça. O crime foi gravado por câmeras de segurança. Beatriz Munhoz estava acompanhada do pai e também do namorado. Segundo o companheiro da jovem, a família havia saído de carro de Sorocaba, no interior de São Paulo, para entregar um drone que havia sido negociado pela internet. Enquanto aguardavam o comprador, 2 homens, usando capacetes, chegaram em uma moto e anunciaram o assalto. O pai da jovem e o namorado estavam fora do carro e viram os criminosos apontarem as armas para eles. Na sequência, a jovem saiu do automóvel e jogou gás de pimenta contra um dos assaltantes. Em reação, o criminoso atirou na cabeça de Beatriz. Após o disparo, o namorado tentou impedir a fuga do assaltante segurando a bolsa térmica do entregador, que ele usava. Mas o criminoso conseguiu se soltar. O pai da vítima publicou um vídeo em uma rede social lamentando a morte da filha. Eu sou o Lucas, o pai da Bia. Desculpa estar avisando vocês assim. A gente perdeu a Bia, ela foi morta a tiros em São Paulo. Ai, que crueldade que fizeram com a minha pequena. Vocês sabem como que ela era. É uma pessoa do bem, ela me ajudava demais, demais. A gente foi vítima de um assalto. A gente entregou tudo, mesmo assim eles deram um tiro na cabeça dela. Isso não pode acontecer com outros pais, pessoas. Outros pais não podem sofrer o que eu estou sofrendo. Essa bandidagem, tráfico, essas coisas todas de bandido, de arma tem que acabar. Eu imploro para o governo acabar com isso. Amigos, muita gente está achando que não é verdade, mas infelizmente é verdade. Poucos conhecem, eu só estou usando a rede social dela porque a única coisa que sobrou é o celularzinho dela. Eles levaram o meu celular, vocês podem pesquisar. Eu sou o Lucas Munhoz, pai da Beatriz Sorrilha Munhoz. Ela foi assassinada em São Paulo num assalto. Eu estava junto e assaltaram e deram um tiro na cabeça da minha filha e levaram a minha pequena. A minha filha não está mais entre nós. A gente não pode deixar isso impune, senhores. Não pode. O governo tem que fazer alguma coisa, a polícia já está fazendo o trabalho dela. Mas isso não pode acontecer novamente com as pessoas, cara. Um pai, uma mãe, um namorado, um irmão não merece passar por isso. Vocês têm que ajudar. O velório e o enterro de Beatriz aconteceram hoje no cemitério Consolação, em Sorocaba. A polícia investiga a morte de um casal de policiais também na zona leste de São Paulo. Os 2 corpos foram encontrados no chão da casa com marcas de sangue. O caso foi registrado como homicídio e suicídio. A polícia trabalha com a hipótese de que o homem matou a mulher e depois tirou a própria vida. O caso está em investigação. Um pedestre foi atingido por um tiro durante um confronto entre criminosos e a polícia militar na zona sul de São Paulo. O suspeito foi morto
E a Secretaria de Segurança Pública confirmou que esse mesmo suspeito participou do assalto a uma farmácia na semana passada. O tiroteio começou após os assaltantes roubarem um casal na região da Avenida Giovanni Gronchi. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os ladrões roubaram os celulares e alianças do casal. A polícia começou as buscas e localizaram 2 motocicletas suspeitas de envolvimento no roubo. Quando os criminosos perceberam a aproximação dos policiais, eles atiraram contra as equipes e fugiram. Nesse momento, um pedestre foi atingido na perna e socorrido pelo helicóptero Águia. Alguns minutos mais tarde, os suspeitos foram vistos mais uma vez e um novo confronto se iniciou. Os 2 criminosos foram baleados. Um deles morreu no pronto-socorro do Campo Limpo. A Secretaria de Segurança Pública afirmou hoje que o ladrão participou do assalto a uma farmácia na semana passada, que terminou com um taxista morto. Marcelo Silveira, de 57 anos, foi baleado na cabeça após ser confundido com um segurança. A cidade de Recife acordou um caos nesta segunda-feira. Todas as 36 estações do metrô da cidade estão fechadas por conta de uma greve dos metroviários. Os funcionários pedem recursos para manutenção, modernização da frota e também por uma melhoria na condição de trabalho. O presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Luiz Soares, foi preso na manhã de hoje, mas foi liberado horas depois. Não há data para a greve terminar. E a seguir, Egito inaugura um museu dedicado aos faraós e os gols do Campeonato Brasileiro. O Egito abriu neste final de semana um novo monumento que conta a própria história. O Grande Museu Egípcio abriga o tesouro de Tutankhamon e 100 mil relíquias da civilização faraônica. Um espetáculo faraônico com lasers, orquestra sinfônica, bailarinos com túnicas inspiradas em afrescos antigos, cetros e coroas douradas marcou neste sábado a inauguração do Grande Museu Egípcio no Cairo. O evento, comandado pelo presidente Abdel Fattah al-Sisi, contou com a presença de reis, chefes de Estado e dirigentes internacionais. Hoje, ao celebrarmos juntos a inauguração do Grande Museu Egípcio, estamos escrevendo um novo capítulo na história, do presente e do futuro, pela causa desta pátria antiga. O discurso foi realizado em uma grande esplanada do edifício de vidro e pedra com vista para as pirâmides de Gizé, banhadas por luzes douradas. Erguido em um espaço de 500 mil de metros quadrados, o museu tem como atração principal o tesouro de Tutankhamon, descoberto em 1922 em uma tumba inviolada no Vale dos Reis, no Alto Egito, com cerca de 5 mil objetos funerários reunidos pela primeira vez em um único espaço. No total, o acervo é composto por mais de 100 mil peças arqueológicas, das quais a metade será exposta, formando a maior coleção do mundo dedicada a uma única civilização, que ao longo de 5 mil anos de história, viu 30 dinastias se sucederem. A ideia do projeto surgiu há décadas, levando cerca de 20 anos para sair do papel, a um custo de $1 bilhão, o equivalente a 5,3 bilhões de reais. Sua inauguração ao público está marcada para terça-feira. A China enviou ao espaço o astronauta mais jovem do país. A China enviou nesta sexta-feira uma nova missão à sua estação espacial. Integra a equipe o astronauta mais jovem do país. O comandante da missão e veterano piloto espacial Zhang Lu está acompanhado do especialista em carga útil Zhang Hongzhang, de 39 anos, e do engenheiro de voo Wu Fei, de 32 anos, o astronauta chinês mais jovem a realizar uma missão espacial. Com eles viajam 4 ratos, 2 machos e 2 fêmeas, que participarão dos primeiros testes em órbita da China com roedores. O foguete Longa Marcha 2F decolou do centro de lançamento de satélites de Jiuquan, no noroeste do país. A missão Shenzhou 21 vai se acoplar à estação espacial Tiangong. Equipes de 3 astronautas se revezam a cada 6 meses na estação, que é a joia da coroa do programa espacial chinês, no qual o gigante asiático investiu bilhões de dólares para alcançar os Estados Unidos e a Rússia. Pequim tem planos ambiciosos para enviar uma missão tripulada à Lua até o fim dessa década e depois construir uma base na superfície lunar.
A Índia lançou o satélite de comunicações mais pesado já produzido pelo país. Os indianos esperam enviar um astronauta ao espaço em 2027. A Índia deu mais um passo em sua corrida espacial. O país colocou em órbita neste domingo o satélite de telecomunicações mais pesado já lançado a partir de seu território, uma nova etapa em seu ambicioso programa espacial. Com um total de 4,4 toneladas, o CMS-03, dedicado às telecomunicações, foi enviado ao espaço pelo foguete LVM-3M5 em seu voo inaugural. Cientistas e técnicos do Centro Espacial de Sriharikota, no leste do país, comemoraram com aplausos o sucesso do lançamento. O foguete de 2 etapas, equipado com 2 propulsores auxiliares, é uma versão aprimorada do modelo que, em agosto de 2023, levou uma sonda indiana à superfície da Lua. Antes da Índia, apenas Rússia, Estados Unidos e China haviam conseguido enviar e pousar uma sonda na Lua. O país mais populoso do planeta tem grandes ambições na exploração espacial. Após colocar uma sonda ao redor de Marte em 2014 e pousar um robô na Lua em 2023, a Agência Espacial Indiana planeja enviar um astronauta ao espaço por meios próprios em 2027. A luta pelo título do Brasileirão continua. A diferença entre Palmeiras e Flamengo é de apenas 1 ponto. O Flamengo venceu o Sport e segue na cola do Palmeiras pelo título do Brasileirão. Bruno Henrique abriu o placar no início do segundo tempo. 9 minutos depois, ele fez mais um após completar um rebote. Alguns minutos depois, De Arrascaeta fez um golaço de falta e decretou o 3-0. O Corinthians venceu o Grêmio na Neoquímica Arena por 2-0. Gustavo Henrique fez o primeiro de cabeça após o goleiro Volpi sair muito mal na jogada. O segundo foi de Memphis Depay. O holandês deslocou o goleiro na cobrança de pênalti e fez. O Juventude recebeu o líder do campeonato, mas não conseguiu segurar a pressão. Bruno Rodrigues aproveitou um bate-rebate e fez o primeiro. O segundo gol do Verdão foi de cinema. Felipe Anderson recebeu um lindo lançamento, carregou sozinho e fez um golaço no Alfredo Jaconi. 2-0 Palmeiras. Quem venceu também foi o São Paulo. O tricolor viajou para o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco da Gama de Fernando Diniz. Lucas Moura abriu o placar de pênalti. No final da partida, Ferreirinha cruzou e Luiz Gustavo completou de cabeça. Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.